Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para você. Estou aqui mais uma vez para deixar uma palavra de Deus para as nossas meditações nessa noite. Ontem, já são meia-noite e 23, né? Já é domingo. E ontem eu fui juntamente com a minha esposa lá para a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, lá em Pontos Carvalho, né? A igreja que a minha amiga Mônica faz parte, lá que ela está tomando a frente desta obra, juntamente com seu esposo, o presbítero Luiz, para um avivamento de jovens. E foi uma bênção, irmãos. A igreja muito animada, jovens assim, uma mocidade muito bonita, adorando a Deus. E a palavra que eu deixei lá para a mocidade, eu quero compartilhar com você aqui agora, em nome de Jesus, uma palavra muito boa que o Senhor nos concedeu ali. E eu quero compartilhar com você nesta hora, no livro de Daniel, capítulo 5, para a nossa meditação. Eu vou ler aqui alguns versículos e depois vou estar explanando para você aqui algo da parte de Deus, porque eu creio que Deus ele vai falar com você. Deus ele vai falar com a nossa vida, porque, amados irmãos, nesta Babilônia a qual nós estamos vivendo, que é os dias atuais, estamos vivendo a última hora da igreja na terra. Então se faz necessário nós, nesta última hora, antes que a trombeta toque, eu e você preservar a nossa identidade. Não deixarmos nos corromper com as iguarias que o rei deste mundo, o Deus deste século, venha nos oferecer e nós venhamos assim perder a nossa identidade. Eu vou deixar para você aqui em Daniel capítulo 5, deixar alguns versículos da parte de Deus para a tua vida. Amém? Que diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam e deram louvores aos deuses de ouro, prata, cobre, ferro, madeira e pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E o restante você já sabe da história. Mas eu vou ler aqui o versículo 25 para confirmar aquilo que Deus já tem para falar para nós aqui. Amém? O 25 diz assim: esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parsi. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos médios e aos persas. Meus queridos irmãos, você que conhece Bíblia, você que sabe da história de Daniel, você bem sabe que Daniel foi um moço a qual foi introduzido na Babilônia para uma finalidade. Daniel foi introduzido na Babilônia para que assim o nome do Senhor fosse glorificado através dele, porque Daniel era um jovem que era temente a Deus, um jovem que guardava os mandamentos do Senhor e que tinha comunhão e tinha intimidade com Deus, coisa que poucos jovens, infelizmente, procuram ter hoje em dia, que é comunhão e intimidade com o Senhor. E nesta época aqui, Nabucodonosor, pela permissão de Deus, ele foi levantado por Deus para dar uma lição em Judá e em alguns de Jerusalém. Nesta época aqui, Deus permitiu que Nabucodonosor adentrasse dentro de Jerusalém e levasse cativos alguns dos nobres de Jerusalém e de Judá, e Daniel desceu nessa época para ser introduzido na Babilônia. Diz também que Ezequiel também desceu para lá, ficando só Jeremias em Jerusalém para apregoar o concerto para o povo. E Daniel propõe no seu coração, chegando dentro da Babilônia, vendo ali a cultura, vendo que o povo era pagão, adorava outros deuses. O que é que ele fez? Creio eu no meu pensamento. Estou no meio de um povo estranho,
de um povo que não conheço, povo que adora outros deuses. Dentro desta Babilônia preservarei a minha identidade. Clamarei ao meu Deus de dia e de noite, e jamais me deixarei contaminar pelos manjares que o rei possa assim oferecer. Irei preservar a minha identidade de hebreu, de servo do Deus vivo. Aleluia. E Daniel, ele fez esse propósito com Deus, e a Bíblia diz que ele foi muito bem sucedido nisso. Porque uma vez introduzido na Babilônia, ele tinha que se adaptar àquela cultura, ele tinha que se adaptar às pessoas, ele tinha que fazer amizades com pessoas, mas, veja bem, preste bem atenção. Fazer amizade com as pessoas, mas não compactuar com o erro que as pessoas estavam cometendo, que era o pecado da idolatria, sacrifício a deuses estranhos. E infelizmente o que nós vemos hoje, amados, é uma mistura muito grande dentro da casa do Senhor. Em alguns lugares, na maioria dos lugares que eu já fui, que eu sou convidado para pregar, eu vejo uma certa mistura. Eu ando nas ruas, eu vejo uma mistura muito grande, e nós que servimos a Deus, que procuramos fazer a vontade do Senhor, nós temos que ter um olhar espiritual muito clínico para identificarmos quem é servo e quem não é servo, porque praticamente está tudo igual. E sabemos que a Bíblia diz que o servo de Deus, o servo fiel, ele tem que ser diferente. Ele é diferente no falar, no andar, no vestir, no testemunho de vida, nas suas atitudes, no seu caráter. O servo de Deus, ele é assim. Então hoje, infelizmente, há uma mistura muito grande dessas coisas, dessas culturas que está vivendo aí hoje no dia a dia. Mas nós que somos os remanescentes, nós temos que prezar pela nossa identidade, guardar a identidade de verdadeiros servos de Deus. Muito embora que contrarie alguém, muito embora que alguém olhe para mim, para você, e até nos critique, nos persigam, tentem nos matar, nos fazer mal, mas o importante é que eu e você guarde esta identidade, preserve esta identidade que é identidade de servo de Deus, identidade essa que nos levará a herdar a terra prometida. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E Daniel propõe no seu coração de não se contaminar. E neste momento crucial aqui, no banquete de Belsazar, Daniel já não era mais um garotinho, não. Ele já estava amadurecido. A Bíblia diz que Daniel, ele cresceu em graça e conhecimento, ele estudou as leis da Babilônia, ele conheceu a cultura, ele foi dotado de inteligência, porque sobre ele havia o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, de excelência e de inteligência. E Daniel teve sucesso em tudo o que ele fez. Por quê? Porque ele guardou os mandamentos e preservou a sua identidade de hebreu. E hoje nós vemos, infelizmente, que alguns irmãos, alguns servos de Deus, em alguns lugares, locais de trabalho, vizinhança, no meio da família, infelizmente não tem guardado essa identidade, não tem preservado, onde alguém olha e não vê tanta diferença. Não vê. Ele pode até dizer que é crente, mas há uma diferença no crente e no servo. O crente, ele serve a Deus de todo jeito. O crente, ele crê em alguma coisa, mas o servo, ele obedece. O servo teme. O servo está sempre atento à voz do seu Senhor, a tudo aquilo que ele vier a lhe ordenar. E Daniel, ele cresceu nesse conhecimento, mas guardou sempre fielmente as palavras do Senhor. E foi através de Daniel que Deus mostrou a sua grandeza dentro da Babilônia, porque dentro da Babilônia tinha um crente. E neste momento aqui, Belsazar estava dando uma festa, e a Bíblia diz que ele profanou os utensílios da casa do Senhor. Ele tocou naquilo que não era para ele tocar, nos utensílios que foram consagrados a Deus, para louvor e glorificação do seu nome na sua casa, casa de oração, casa de adoração. E dura coisa é, irmãos, é colocar a mão onde não deve, é tocar em quem é de Deus, é tocar em crente que tem compromisso, em crente que guarda a palavra, aleluia, em crente que ainda faz a diferença em meio a uma geração corrompida a qual nós estamos vivendo. Dura coisa é alguém se levantar para contrariar
a vontade de Deus na vida de alguém, de um servo dele, que procura mostrar a diferença. E ele fazendo isso, em determinado momento, Deus desce na festa para acabar com o banquete de Belsazar. E Deus, muitas das vezes, aleluia, Deus ele desce da sua glória para acabar com a festa do inimigo, para acabar com anarquia de cão, para acabar com tudo aquilo que está profanando o nome do Senhor, tentando nos corromper. Deus ele desce da sua glória, e foi o que aconteceu com Belsazar. No auge da festa, no auge da orgia carnal, Deus apareceu na festa. E alguém pensa muitas das vezes que Deus ele vem estremecendo a terra. Sim, ele vem, porque quando ele desce da sua glória, a terra estremece. Quando ele fala, a terra se cala, mas Deus fez diferente. Deus desce na festa e somente com a sua mão, com o dedo, ele escreve aquela frase na parede. E o rei, olhando aquilo ali, ele pasmou, ele não entendeu, ele teve a sua estrutura abalada pela a presença de Deus, somente com o dedo de Deus ali presente. Imagine você se ele visse a glória de Deus, o quão grande Deus é, santo, é soberano, é grande, aleluia. E ali o Senhor acabou com a festa, e ele ficou tão perturbado que ele mandou chamar todos os astrólogos, todos os seus encantadores, os magos, mas nenhum deles pôde interpretar aquela frase na parede. Sabe por quê? Porque quem é sábio, quem é entendido, não consegue discernir aquilo que vem do céu, aquilo que é de Deus. Só entende o que vem do céu, oh glória. Só entende aquilo que vem de Deus, quem é de Deus, quem é espiritual. Só entende as coisas do céu, quem é do céu. Quem é aqui da terra não entende não. Quem é sábio, quem é inteligente, quem é entendido na lei, nunca que vai entender o que vem de cima, o que vem do alto. Porque só quem é espiritual é quem vai entender quando Deus assim faz. Aleluia, oh glória. Esse Deus que nós servimos, amados, ele é grande, ele é maravilhoso. E por um momento esqueceram que Daniel era hebreu e que Daniel era um servo de Deus, que tinha compromisso com Deus, que ele era diferente. Mas alguém entrou na festa. A rainha mãe entra na festa. O rei está muito alvoroçado, está inquieto. Ele está apavorado com o que está escrito na parede, sem entender. Todos os seus magos encantadores tentaram decifrar, mas nenhum deles teve o poder. Sabe por quê? Porque não havia o Espírito de Deus nele, mas sim o espírito mundano, e Deus é santo. Mas alguém lembrou-se que existia um só dentro da Babilônia, que veio cativo de Judá, e sobre ele habitava o espírito de excelência, o espírito de sabedoria, o espírito dos deuses, e este era Daniel. Oh, aleluia, glória a Deus. E o rei manda chamar a Daniel. E Daniel vem sem pressa e começa a ouvir o que o rei estava para dizer. E o rei faz uma promessa: olha, se tu me decifrar isto aí, te darei honrarias, te darei um cordão de ouro para colocar no pescoço, te darei uma capa, uma vestimenta. Mas Daniel não precisou de nada disso. Sabe por quê? Porque quem é de Deus não aceita a barganha de ninguém. Profeta de Deus, ele não se vende por presente. Profeta de Deus não barganha a palavra, ele não prega para ganhar dinheiro, ele não profetiza para ter bens materiais, mas ele profetiza para fazer a vontade de Deus. Ele prega a palavra para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida. E Deus não precisa barganhar com ninguém, Deus não precisa entrar em alianças ilícitas para que o nome dele seja glorificado. Ele é Deus e pronto, ele faz como ele quer, ele desce da sua glória. E Daniel, usado por Deus, ele traduz ali para o rei, que o rei foi pesado na balança, foi achado em falta, o reino dele foi tirado, e que naquela mesma noite ele morreria. E assim se sucedeu. Na mesma noite, Belsazar foi morto pelos seus inimigos, e ficou provado que Daniel era homem de Deus, e que Daniel fazia a diferença dentro da Babilônia. E o que eu quero dizer para nós aqui nesta noite: a Babilônia atual, a qual nós vivemos, ela está ainda pior do que esta que Daniel estava introduzido, que era a época de Nabucodonosor. Hoje, com a era digital, com a globalização, com a modernidade,
o avanço da internet, hoje está muito mais difícil, amados, de nós encontrarmos servos fiéis, servos tementes, servos que prezam pela sã doutrina, que prezam pela pregação do verdadeiro evangelho. O que nós vemos por aí são pessoas pagando para se apresentar, são pessoas entrando em alianças, até mesmo com pessoas que não servem a Deus, pessoas ligadas ao espiritismo, à feitiçaria, à maçonaria. E nós que somos servos de Deus, não precisamos comer na mão do adversário, não precisamos nos associar com coisas ilícitas, nem tampouco entrar na maçonaria para ficar rico, porque o nosso Deus é o Deus que é dono do ouro e da prata, como diz lá em Ageu 2:8, minha prata e meu ouro, diz o Senhor. Eu não preciso barganhar, eu não preciso profetizar para ganhar dinheiro, sabe por quê? Porque o meu Deus, Ele é o Deus do ouro e da prata, Ele é o Deus que segundo as suas obras me fará prosperar aqui nesta terra, segundo as suas riquezas Ele vai me recompensar. Eu não preciso cobrar para profetizar, não preciso disso, porque em mim habita o Espírito Santo do Senhor, o Espírito da revelação, que usa como Ele quer. Então, através dessa palavra, eu quero exortar a nós que preservemos a nossa identidade em todo momento da nossa vida, enquanto estivermos aqui. Enquanto Jesus ainda não toca a trombeta, ou até Ele mesmo nos chamar para a sua glória, preservemos a nossa identidade, guardemos o que temos de melhor, o nosso segredo com Deus, porque o crente, ele tem que ter segredo com Deus, amados. O crente, ele tem que ter segredo com Deus, porque muitas das vezes se faz necessário o Senhor, Ele se revelar a nós no secreto, no oculto, para que a glória dele seja revelada. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia para a banda de Jerusalém. E isso começou a incomodar alguém ali. Porque os idólatras da época de Nabucodonosor não aceitavam a diferença de Daniel. Achavam que ele tinha que compactuar, que ele tinha que também estar introduzido no meio do erro, da prostituição, da idolatria, do roubo, de tudo aquilo que não agradava a Deus. Mas Daniel nunca se envolveu em nada ilícito. Então é isso que incomoda muitas das vezes as pessoas. Por eu e você ser diferente, por eu e você não compactuar em rodinhas, por eu e você não compactuar com comentários maldosos, por eu e você não se misturar em calúnias, em defamações, em fofoca. E isso incomoda muita gente ao ponto das pessoas dizerem: quer ser mais santo do que o outro, quer ser mais certo do que o outro. Não, mas é porque você tem a identidade do céu, você é cidadão do céu, e quem é cidadão do céu tem que ser diferente. Quem é cidadão do céu não anda em grupinhos, não anda falando do pastor, não anda falando do irmão, não fala de presbítero, não fala de diácono, não fala de dirigente de círculo de oração. Quem é do céu, aleluia, tem uma identidade, tem um caráter formado por Deus e não se mistura com essas coisas. Então, através dessa palavra, eu venho dizer para você que está aí do outro lado, ouvindo esta palavra: preserve sua identidade, doa a quem doer, se levante quem quiser se levantar, fale quem quiser falar de você, mas o teu compromisso é com Deus. Tu não tens compromisso com Nabucodonosor, tu não tens compromisso com Belsazar, tu não tens compromisso com a Babilônia, estás introduzido dela, porém tu não és dela, tu não és deste mundo, a tua cidade, a tua morada é o céu. Aleluia, louvado seja Deus. Guarde a sua identidade, meu querido irmão, minha querida irmã, porque naquele grande dia só entrará no céu quem tem a identidade do céu, quem tem o passaporte garantido para entrar lá. Então que nesta madrugada, 00:42, você possa guardar esta palavra na tábua do seu coração e você venha preservar a sua identidade. Não se misture, não compactue com a mentira, com a fofoca, com o disse-me-disse, em grupinhos. Não participe em comentários maldosos de alguém, mas seja diferente. Muito embora que contrarie alguém, que alguém persiga você, que alguém se levante contra você, que alguém dentro da tua casa diga que você, antes de ser evangélico, não era desse jeito, você agora é diferente, justamente porque quando você era do mundo, você não temia Deus, você compactuava com o que o mundo oferecia para você. Mas uma vez que você levantou a mão para o Senhor, dizendo sim para Jesus, você automaticamente quis mostrar que tinha que ser uma pessoa diferente, que tinha que ser algo diferente na terra com Deus, porque o velho ficou lá atrás, o que importa é a nova criatura de hoje. Então que nesta madrugada você fique com esta palavra e que você preserve a sua identidade. Não compactue com os manjares do rei, não coma os manjares que o mundo quer lhe oferecer, mas
Preserve seu caráter com Deus, preserve sua identidade, se alimente daquilo que vem de cima, coma a palavra, se alimente da palavra, durma meditando na palavra, porque quando nós guardamos esta palavra na tábua do nosso coração, passamos pela Babilônia ilesos. Podemos entrar dentro da fornalha, sim, mas lá na fornalha Deus está conosco. Podemos ser lançados na cova dos leões, sim, mas dentro da cova Ele está para nos dar o livramento também, porque assim é o Deus a qual eu e você servem. Que o Senhor te abençoe nesta madrugada, que você fique com esta palavra, que nós, porque a palavra vai para você e volta para mim também, preservemos a nossa identidade, guardemos ela bem guardado, em segredo com Deus, para que naquele grande dia possamos adentrar pelas portas com esta identidade nas mãos de cidadão do céu. Amém? Que o Senhor te abençoe, uma boa madrugada de paz, um amanhecer cheio de vitórias e um domingo na presença do Senhor, e que Deus ele venha te surpreender com ricas bênçãos dos céus, e que esta semana que se inicia, o novo de Deus, as promessas de Deus se cumpram na sua vida, coisas novas aconteçam dentro do teu lar. Eu profetizo para você agora que Nabucodonosor vai cair por terra da sua vida, e que Deus está entrando na tua casa para acabar com toda a festa do inimigo que tem se levantado contra a tua vida para te abater e para profanar aquilo que é de Deus, que é a tua vida, que é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Fica na paz, que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.